Beleza, então, moçada, vamos dar início a essa correção do simuladão de carnaval aí de gramática, né? Espero que ele tenha atendido aí as necessidades da maioria de vocês, beleza? Vamos lá então, moçada, deixa eu ver só quem que tá aí presente com a gente. Nós estamos aí com o Lucas, a Gabriele, o Edson Júnior, tem mais o Fábio Araújo, aí tem dois Lucas, né? Um é Lucas Bauman e o outro é o Bustamante, a Marcela, Sally Keren. As duas juntas aí, eu acho que é isso, né? Nicolas Tavares e o Samuel, beleza? Vamos lá então, moçada. Quais são as dúvidas de você? Então, antes da gente começar aqui, deixa eu fazer o seguinte. E aí, quais são as dores de vocês, os rangeres de dente aí? O que aconteceu aí no simulado que ainda primeiro, né? O pessoal chegou a dar uma olhada na revisão lá, chegou a ler o que eu escrevi, sim ou não? Se não olhou, beleza. Mas assim, acredito que ali ajudou muito, né? Porque se não sanou totalmente a dúvida, pelo menos ajudou bastante. E esse é o intuito, né? Por isso que fazer um simulado desse dá trabalho, né? Por quê? Porque você fez, aí terminou o simulado, você tem toda a resposta ali, todo o passo a passo. Nem todo simulado vai ser assim, porque senão eu fico consumido com isso, né? Porque você imagine responder cada alternativa daquela ali, né? Mas tentarei fazer sempre dessa forma. Quando eu fizer um simulado que não tenha essa resolução, é porque eu vou fazer a correção online, tá bom? Aí não dou opção de, quer ou não quer. Aí eu vou fazer a correção e aí depois quem quiser participar, participa. Quem não quiser, assiste depois. Mas vamos lá. Quais são as dores aí? Comecemos aí. Onde tem dúvida aí para vocês? Quem quer começar aí? Pô, só fiquei com dúvida na 17. 17? Tá, vamos lá. Quem fala primeiro, sai primeiro. Vamos lá. Ô, Na senhor, posso pedir 17. uma antes? Como é que é? Posso pedir uma antes? Pode? É a 11, por favor. Questão 11, vamos lá. Questão 11. Vou achar ela aqui, peraí. Estou na questão 9. Questão 11. Beleza, peraí que eu vou colocar aquele padrão aqui e já jogo na tela para vocês aí. Beleza, tá todo mundo me vendo aí grandão, né? Vamos lá. Questão 11, é essa aqui? Isso, essa aí. Tá. O que ele fala nessa questão 11 aqui? Julgue os itens abaixo quanto à grafia das palavras neles empregadas. Tá, e aí, qual é a pane aqui? Deixa eu dar um zoom aqui que fica melhor para a gente poder analisar aqui, né? Qual tá sendo a dúvida aqui? Mas, gente, eu posso falar? Pode. Ah, dá. Então, senhor, eu achei que a 1, ela estava correta também. E a gente ficou em dúvida da 1 e da 3 e da 3 e da 4. A gente sabe que a 3 está certa. Só que para mim a 1 estava mais certa que a 4. Tá, eu vou te fazer uma pergunta bem básica. Como é que essa palavra se escreve? Então, Aí é que tá o X da questão. Como que ela se escreve? Bom, se vocês não perceberam, isso é interessante, tá? Tá escrito aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? não, sim. Ah, tá. Então, essa palavra lá na alternativa, ela está escrita de maneira incorreta. E ele quer onde esteja correto. Não é o que ele pede? Assinale as alternativas que estão corretas. Tá Ah, vendo? tá. Ó, estão certos. Tá vendo? Estão certos. Então, aqui, nessa primeira aqui, ansioso está errado. E outra aqui está escrito identidade. Então, aqui está errado também. Ah, não, a 2 é. Então, assim, quem está correto aqui? Quem está correto aqui é 3 e 4, gabarito. 3 e 4. Ah. Beleza? Eu não sei aquela palavra. Obrigada, senhor. Não, tranquilo. Vamos para 17 ou tem alguma no caminho aí? Senhor, eu tenho a 9. 9. Vamos lá, 9. Cara, vou fazer o seguinte. Você sabe que eu sou justo com tudo. Quem pediu a 17 pediu primeiro. Aqui a 11 veio no caminho, tá? Vamos para 17, depois a gente volta para 9, tá bom? Senão, pô, aí o que adianta eu perguntar quem vai primeiro? Né? Então vamos lá. Questão 17, 15. Aqui, ó, questão 17. Qual é a dúvida na questão 17? Eu não entendi muito bem por que seria B. Eu achei que a C também estava certa. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender aqui da seguinte maneira: qual é a forma ou o uso do porquê? Como que o porquê é utilizado? Vocês lembram? Eu vou usar porquê separado e sem acento inicial de pergunta. Vou usar porquê separado sem acento se eu puder entender que aquilo é um pronome relativo ou é uma preposição por mais uma conjunção. E eu tenho aquele subterfúgio lá de usar a palavra motivo, razão. Aí eu vou usar o porquê separado e sem acento. Depois a outra situação qual é? O porquê junto
e com acento e o porquê junto sem acento. Porque junto com acento tem que ser substantivado, tem que ter a presença ali de um artigo, né? Ou um pronome que o substantive, esse vai ser o porquê junto e com acento. E o porquê junto, sem acento, ele é conjunção, ele é resposta de alguma coisa, é uma conjunção explicativa ou mesmo uma conjunção causal. E depois a gente tem os porquês separados e com acento. Na verdade, eu tenho, né, o porquê separado com acento, né? Porque na verdade só tem o porquê separado com acento agora. É quando você tem ou tem no final de frase interrogativa. Então, se ele tiver no final de frase interrogativa, ele vai ser o tal do porquê separado e com acento, beleza? E aí na letra C tá dizendo assim, ó, não havia um porquê. No caso da letra C, se você parar e observar, o que é que você tem lá, ó? Vou até dar um zoomzinho aqui para ajudar, ó, mas você tem esse cara aqui, ó. Tá vendo esse camaradinho aqui? Esse camaradinho aqui, o que ele faz com esse porquê? Ele transforma esse porquê em um substantivo. Então aqui tem que ser o porquê junto e com acento, que é o motivo pelo qual você vai usar o porquê junto e com acento. Beleza? Agora, na letra B, tinha uma pegadinha na letra B, né? Na letra B, embora tivesse aqui um ponto de interrogação no final, mas esse camarada aqui não está interrogando. Ele fala assim, ó, quando você analisa, ele fala assim, por que todos vão ficar calados? Ó, ele fala assim, ó, por que todos vão ficar calados? Tá vendo? Por que todos vão ficar calados? Você também vai ficar? Então, aqui, essa indagação que ele faz aí, na verdade, ele está em cima do vai ficar. Tá vendo? Imagine que eu digo assim, ó. Quem foi que perguntou mesmo? Foi o? Foi eu, senhor, Nicolas. O Nicolas. Imagine que eu fale assim, o Nicolas está falando e eu falo, Nicolas, fique quieto. Pra não, né, não forçar aquela barra assim. Ô, Nicolas, cala a boca. Imagina que eu falo assim, ó, cala a boca, fica quieto. Aí alguém fala assim, ô Nicolas, porque todos não vão falar, ó, tá vendo? Isso ou então ele fala assim, ó, ô Nicolas, dá pra você ficar quieto? Aí ele, porque todos vão ficar quietos, você vai também? Tá vendo? Então esse porquê inicial aí, ele não é indagação daquela interrogação que tá no final. Tá vendo? Porque todos vão ficar calados. Aqui é uma oração, tá vendo? Isso aqui é uma oração. Agora, cadê a oração interrogativa? A oração interrogativa tá aqui, ó. Tá vendo? Você também vai ficar calado. Tô te perguntando, você também vai ficar calado? Porque todos vão? Tá vendo? Eu tô te dando uma resposta, ó. Você também vai ficar calado? Porque todos vão? Deu pra entender isso? Então, esse porquê inicial, ele não é ele que tá interrogando. Então, aí, na verdade, havia uma pegadinha. Tá bom? Então, esse porquê aí tá correto aí, escrito dessa forma. Beleza? Beleza, Tudo valeu. bem? Deu para entender? Uhum. Vamos então para a questão de número 9. Senhor, tem essa Pois 16 não. também, professor. 16? Vamos lá então. Questão 16. Qual é a pane aqui da 16? Professor, alfa e Não. bravo. Pra mim tava certo, professor. Alfa e bravo? Eu fiquei entre essas duas. Mas vamos lá, ó. Assim, teve um aluno que entrou em contato comigo e falou assim, professor, a questão 11 tá com gabarito errado. Aí eu, tá com gabarito errado? Porque saiu lá identidade e deveria ser identidade. Quem analisou essa questão dessa forma não entendeu o comando da questão, concordam comigo? O comando daquela questão falava, ó, onde está correto. Então, o identidade estava escrito errado propositalmente. Vocês entenderam? Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa questão, porque às vezes o camarada ele não entende o que perguntou. Ó. No vocábulo pré-escola, o prefixo pré mantém-se separado por hífen. Aí ele vem, né? Assinale a alternativa cuja palavra, contendo esse prefixo, esse mesmo prefixo, não tenha sido grafada corretamente. E a resposta é pré-existência. Por que é pré-existência? Porque é pré-existência. Essa palavra se escreve como pré-existir. Então, se eu fosse escrever essa palavra, seria dessa forma que ela deveria ser escrita. Ó. Tá vendo? Todas as demais estão corretas. Se todas as demais estão corretas, então a letra A escreve-se daquele jeito, pré-estabelecer, e não é pré-estabelecer, é pré-estabelecer.
Na letra B é predeterminar e não pré-determinar. Na letra C é pré-estreia. Esse aí tá correto, tá vendo? É pré-estreia. E na letra E é pré-matrícula. Entendeu agora quem perguntou da 16 aí? Professor, uma coisa que eu não entendi. Por que Não. pré-determinar não existe? Porque não pode dizer que é uma situação prévia, né? Não tem sentido. Não, mas acontece que essa palavra usa esse prefixo átono e não tônico. A ideia é essa mesma, só que o prefixo para ela é átono. Lembra que eu falei para vocês que esse tipo de construção, você tem que começar a conhecer essas palavras. Porque tudo para nós é pré, tudo para nós é pós, tudo para nós é pró. Se eu colocasse ele pré-determinar, você acharia errado? Provavelmente não. Só que essa palavra não se escreve pré-determinar. Por quê? Porque esse prefixo, nesta construção, não é tônico, ele é átono. Assim como pré-estabelecer. Não é pré-estabelecer. É pré-estabelecer, é pré-existir, é predeterminar. Então eu estou usando o prefixo pré ao invés do prefixo pré. Ah, professor, mas lá ele usou o pré. Não, calma. Aqui ele está falando o seguinte, o prefixo é um só que ele pode ser tônico e pode ser átono. Onde ele for tônico, ele tem que ser separado. E onde ele for átono, ele tem que ser escrito sem ser separado, sem ser um hífen. E é isso que ele está perguntando. Onde essas formas iniciadas por esse prefixo não estão corretamente grafadas? E você só não tem essa correta grafia na letra D. Beleza? Aqui é questão de, infelizmente, por isso que a gente está aqui, né? Fazendo simulado, por isso que você vai fazer exercício, porque você vai começar a escrever essas palavrinhas aí no teu, né, caderninho lá de vocabulário, né? Opa, eu já sei que pré-estabelecer é junto, eu já sei que pré-existir é junto, eu já sei que predeterminar é junto. Por quê? Porque isso quando cai em prova e ele coloca tônico, você aceita. Concorda? Sim, sim. Valeu, professor. Beleza? Mas assim, não existe por que esse é? Porque para essa palavra esse prefixo se tornou átono e não tônico. Tá bom? Qual é a outra? Evandro, Pois não. a minha dúvida não é exatamente em questão, mas trabalha com a questão 17 também. Mas é mais teórica que o senhor tinha comentado, que era do porquê. O senhor comentou do porquê sendo pronome relativo e o porquê tendo por e depois sendo o que sendo conjunção. O senhor consegue dar um exemplo porque eu não consegui pegar a ideia? Basta ele ser uma completiva nominal, cara. Basta ele ser uma completiva nominal que o nome que peça a completiva nominal exige a preposição por. E aí vai ser o porquê separado sem acento. Isso, porque você vai ter o por exigido pelo nome e o que é a conjunção integrante. Show. Beleza. Beleza? Aí você vai ter também um por que separado. Tá vendo? Entendi. E o porquê junto... Ó, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, o professor, tá vendo? O professor estava ansioso, tá vendo? O professor estava ansioso. Quem está ansioso por alguma coisa, tá vendo? Ele estava ansioso porque todos passassem. Aí você vai dizer, mas esse porquê vai ser tudo junto, que é para quê, a fim de quê? Cuidado, se ele tiver esse valor, sim. Mas nesse caso, eu estou completando o nome ansioso, tá vendo? Então não é um porquê junto e sem acento, porque isso aí não é final, não indica finalidade. E sim indica pelo qual motivo eu estou ansioso. É um exemplo, né, que pode acontecer. Você pode ter o por seguido de um conectivo, que é a conjunção. E pode ter o por seguido de pronome relativo também. Tudo Entendi. bem? E o porquê junto sem acento, ele seria uma conjunção causal? Conjunção explicativa, ó, ele pode ser uma conjunção explicativa. Ele pode ser uma conjunção subordinativa causal e pode ser final também. Por exemplo, se eu disser assim, ó, o professor, imagina que eu tenho essa frase aqui, ó. Ó, escrever aqui, ó, o professor torcia porque todos passassem no concurso, seja lá o que for. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Agora, esse porquê eu escrevi ele junto e sem acento. Mas o que ele representa para mim aqui? Ele representa esse cara aqui, ó. Por isso? É que eu tô na frente aqui, né? Ele representa esse camaradinho aí, ó. Para quê? Tá vendo? O professor torcia para que todos passassem. A finalidade da minha torcida era para que todos passassem.
Então é um porquê com valor final, por exemplo. Tá aqui, ó. Evandro, esse porquê é quando vai responder isso? Quando. Então, nesse caso que eu acabei de dar o exemplo, ele não é uma resposta. Ele é resposta quando você tem uma conjunção explicativa, ok? Exemplo, vou chegar aqui e falar assim, ó. Ele correu porque se assustou. Tá vendo? Aí esse porquê ele pode ter o contexto de causal, né? Pode ter o contexto de causal. Ele correu porque se assustou. Tá vendo? Mas eu posso te explicar, te dando o motivo, né? Ou a explicação da sua corrida. Então, sim, ele é a resposta. Só que o que é uma resposta? A resposta é uma explicação, você concorda comigo? Eu chego assim e falo assim, por que você não fez o simulado hoje? Aí você vai falar, porque eu faltei, porque eu viajei, tá vendo? Só que está incutido na sua cabeça que isso é uma resposta, mas a resposta seria assim, não fiz o simulado porque viajei, tá vendo? Só que você não usa a primeira frase, concorda comigo? Mas eu te fiz uma pergunta. Concordo, Evandro. Por que você... Mas é só essas duas opções desse porquê. Não é que são só essas duas. Eu acabei de falar, porque pode ser causal, porque pode ser explicativo e porque pode ser para você final. São conjunções. É que vocês gravam basicamente assim, é quando é a resposta. Não, beleza. Quando é a resposta é porque ele é uma conjunção explicativa. Mas e se ele for uma causa? Ele vai ser uma conjunção causal. E se ele for uma finalidade? Ele vai ser uma conjunção final, como o exemplo que eu dei ali. Entendeu? É que você está acostumado com a ideia de quando ele é resposta. Concordo com você, quando ele é resposta, show de bola. E então, assim, vamos tentar entender um pouquinho mais? Vamos tentar elevar esse nosso nível de conhecimento? Quando que o porquê é junto e sem acento? Quando ele é conjunção. Essa é a melhor resposta que você vai dar. Quando ele for uma conjunção. Aí, quando ele for explicativa, é por isso que você está explicando algo que te foi perguntado. Entendeu? Mas esse porquê não necessariamente será sempre uma resposta. A gente entende como resposta. Beleza? Deu pra entender? Beleza, Evandro. Eu já coloquei isso na cabeça como resposta já. E tem algumas perguntas que pegam nisso. Isso, exatamente. Então, assim, normalmente ele aparece nessas construções de concurso como resposta mesmo. Mas ele não passa de uma conjunção explicativa, tá vendo? Ele é uma conjunção. Porque se eu te perguntasse, quando eu falo assim, meu querido, você não veio ontem por quê? Aí você vai dizer, porque viajei. Só que, lembra, a oração tem que ser, não vim ontem, tá vendo? Não vim ontem porque faltei. Aí eu te pergunto, o que é esse porquê? O que você me diz? Ele é o quê? É por causa que é uma Uma conjunção? resposta. Mas ele não é uma resposta? É ou não é? Sim. Mas o que ele é, morfologicamente falando? Ele é uma conjunção subordinativa causal. Olha pra você ver, mas essa palavra é muito longa para gravar, Evandro. Aí. Aí é que tá o X da questão. Por isso que a gente tá aqui, num feriadão, à tarde, chuvoso, estudando, pô, porque a gente vai chegar nesse nível, entendeu? De reconhecer as conjunções, os conectivos, porque você tem que saber isso. Às vezes a pergunta não é o porquê correto, e sim o que ele é. Você vai falar, ele é uma resposta, beleza, mas o que ele é? Ele é uma conjunção coordenativa explicativa? Ele é uma conjunção subordinativa causal ou ele é uma conjunção subordinativa final? Isso você vai ter que saber identificar, entendeu? Tá, joia, Evandro. Eu vou dar uma Beleza, pesquisada mais sobre esses assuntos aí. Isso, mas a gente vai chegar nisso também, tá? Daqui a pouco a gente tá chegando aí na parte de classes de palavras, né? E quando nós chegarmos nas conjunções, a gente vai tocar nesse assunto bastante, pode ficar tranquilo. Beleza? E Tá aí, a certo, próxima? Valeu, e a próxima? Questão 9, professor. Questão 9, vamos lá. Gatão famigerada, questão 9, vamos lá. 9, tá aqui, questão 9. O que a questão 9 fala pra gente aí? Marque a opção correta no que se refere ao emprego dos termos destacados. E aí, qual é a dúvida? Professor, eu não consegui entender o emprego de se não junto e separado, professor. Não entendi. Qual que é a regra, tipo, que tem para eu separar os dois ou não? Entende? Então, vamos lá. Isso é interessante até perguntar, porque assim, eu sempre friso para vocês. Olha só. Aqui, ó, eu ainda coloco para vocês, ó, tá vendo? Nesse primeiro contexto aqui, ó, ele tá com a ideia de caso contrário, tá vendo? Quando você tiver o senão com valor de caso contrário, esse senão tem que ser escrito de que maneira? Junto, tá vendo?
Que é o que eu tô explicando por que aquele senão lá tá errado, né? Porque lá ele escreveu separado, né? Olha lá, o senão. Tá vendo? E, se bem que ele quer, é isso, onde está correto. E aqui, ó, ele vem que dizer a não ser. Aí você vai, pô, não entendi. Vamos lá. Aí, vamos pegar o valor de dicionário aqui, ó. Quando você pega esse senão junto, o que o dicionário fala pra você? Você fala que ele tem o valor de outro modo, do contrário, tá vendo? Ele tem o valor de mas, de porém, e ele tem também o valor de a não ser, como eu coloquei ali pra você. Tá vendo? Esse é o senão junto. O senão separado, se você quiser entender melhor, a gente pode pensar da seguinte maneira. Se e depois a palavra não, o se é conjunção condicional. Entendeu? Agora, pega o contexto que tem na letra B. Ele fala assim, ó, tomara que chova, senão estamos arruinados. Tá vendo que isso não é uma condicionalidade? Você concorda comigo que isso não é uma condicionalidade? Sim, sim. Eu não tô colocando aqui, ó, caso e... Entendeu? Nem cabe a ideia, eu não consigo trocar aquele se por caso, que é a conjunção condicional. Então, qual o valor desse senão? Ele tem valor de ao contrário, a não ser que... Tá vendo? Ó? Tomara que chova, senão, ou seja, do contrário, estamos arruinados. Deu para entender isso? Então, é aquilo que ele traz aqui para você, ó. Olha lá, ó, caso contrário, ou o que eu prefiro até que você entenda, ó. Mas, tá vendo? Ó, mas, ou do contrário. Então, quando você conseguir substituir lá na lacuna, naquele intervalo, essa expressão do contrário, ela deverá ser escrito ou escrita daquela forma. Vamos dar uma olhada ali na letra E. Você nada faz, tá vendo? Você nada faz se não reclamar. Então, ó, você nada faz se não reclamar. Qual que seria esse valor pra gente aqui? A não ser reclamar, tá vendo? E aí a gente tem esse valor aqui também, ó. Ó, que é o a não ser que você tem ali, ó. Ou exceto reclamar, ó. Ele também tem esse valor de exceto. Então, assim, onde eu quero chegar com esse raciocínio é por isso que eu botei várias informações aqui para vocês estudarem, moçada. E vamos resumir, para a gente entender? Eu só vou usar o se não separado se aquele se você conseguir entender como o início de uma oração subordinada condicional. Beleza? Que você tem que entender que para usar o se não separado, o se é conjunção, é conectivo. E o senão, ele tem esse valor de a não ser, do contrário, exceto, tá vendo? Mas, porém. Deu para entender agora? Professor, outra coisa. Fala. Eu Ou não? não consegui pegar direito, mas tipo, o senão, ele tem que introduzir uma oração Tem que- subordinada condicional. Isso, vou dizer assim, ó. Imagine que eu faça a seguinte estrutura, ó. Quer ver, ó? Vamos lá. E aí, o que você me diz? Eu poderia escrever esse senão junto? Não, acho que não, professor. Acho não. Certeza que não. Porque isso é uma oração subordinada condicional. Esse se aqui, ó, ele é um conectivo. E olha a semântica. Vê se você consegue colocar aí do contrário. Não passará, do contrário, estudar. Não faz sentido. Tá vendo? Então, assim, aqui é notório que você tá com a ideia de que esse se, ele vai ser substituído por caso. E não caso contrário, hein? É caso. Ó, caso não estude, tá vendo? Ó, caso não estude, que aí eu tenho que trocar o modo aqui pro subjuntivo, né? Por causa de ser condicional. Então, ó, caso não... Olá, professor, boa tarde. Boa tarde. Tipo assim, então se não separado, a gente só vai usar ele se, por exemplo, se o se for uma conjunção, é isso? Uma conjunção condicional. Exatamente. Se ele for uma Ok, conjunção obrigado. condicional e depois vem uma negativa. Entendi, obrigado, bem? professor. Essa é a Tudo bem. ideia. Deu para entender? E agora, ficou mais claro ou não? Ficou. Brasil, Beleza, professor, Brasil, peguei aqui. Valeu. Então, por isso que neste contexto aqui, ó, isso aqui não cabe. Isso aqui não tem o valor de conjunção condicional. Isso aí não é uma condicionalidade, isso é um resultado, se você for ver. Tá vendo? Tomara que chova. Caso contrário, do contrário, senão, tudo junto aqui deveria ser, tá vendo? Senão, estamos arruinados. Beleza? Agora é diferente você falar assim, ó, se não correr, ó, se não correr, se não chover, se não dormir,
Tá vendo? Se não dormir, acordarás cansado. Tá vendo? Acordarás cansado caso não durmas. Olha aí. Esse se não tem que ser escrito separado. Ok? Beleza, professor, obrigadão. Então, o contexto do se não separado é se ele for condicional. Essa é a ideia. Legal? E o se não junto é simples. Você vai trocar por esse a não ser, do contrário. Aí você consegue encaixar direitinho. E aí você vai ver que não é condicionalidade. Inclusive, ele trata isso como o quê, ó? Se você olhar aqui, ele trata como conjunção também, ó. Tá vendo lá, ó? E aí ele traz para você lá, de outro modo, do contrário. Então, ela traz uma conjunção, no nosso caso aqui, ó, de valor até adversativo. Por isso que ela pode, né, ali, quando tiver esse valor de adversativo, ele chama atenção aqui, ó, quando ela tiver o valor de adversativo, ó, vou até destacar aqui, ó, quando ela tiver esse valor de adversativo, tá aqui, ó, olha lá, ó. Ela pode ser substituída por mas, por porém, mas ela pode ter o valor de alternância aqui, tá vendo? Tá chamando até de alternativo. Mas isso aqui indica, na verdade, para você contrariedade, tá vendo? E depois ele vem na terceira proposição lá, com exceção de, a não ser, tá vendo? Salvo, exceto, aí indica para você um dativo de exclusão. São aqueles famosos dativos, né? Tem valor aí de exclusão. E também é quando você fala que ele pode ter valor para você de substantivo até também, ó. Quando ele fala ali que ela é uma pequena imperfeição, uma falha, um defeito, uma mácula. Tá vendo? Ó? Não houve qualquer senão. Ou seja, não houve qualquer problema, não houve qualquer falha, não houve qualquer defeito. Tá vendo? O senão aí também podendo ser usado como substantivo. Por isso que eu friso, moçada. Eu não coloco isso aqui só para... É aqui que você vai estudar, é aqui que você vai se aprofundar. Tô te dando ferramentas para você. Agora, eu falo para vocês sem caráter de, né, todo mundo acha que eu sou sempre bravão, né, que eu tô sempre chamando atenção, mas não tô não. Mas eu sempre falo para vocês, moçada, tem que fazer isso. Esse estudo vocês têm que fazer. Não basta, imagina, a trabalheira que dá fazer um simulado desse, e eu faço de coração mesmo. Vocês sabem que eu gosto de ajudar, gosto de fazer, me amarro em fazer isso, mas isso é uma trabalheira só pro aluno depois ele, não tô falando de vocês, tá? Mas não observar que tem essa ferramenta para ele estudar, pô. Entendeu? Eu pergunto a vocês, sejam sinceros mesmo. Quem leu isso aqui até o quarto elemento aqui? Quem leu? Eu li, professor. Professor, eu li. Só que, tipo, eu dei uma olhada bem superficial. Aí eu olhei o Pestana, professor. É um gramático, sei lá, que, pô, ele meio que dá uma resumida, sabe? Aí, pô, eu dei uma olhada lá, tinha 300 milhões de regras. O senão separado, senão junto. E aí, pô, dei meio que uma embolada. Beleza, mas você vai ver que no resumo dele lá, ele vai jogar para você o senão separado com valor condicional, que é o mais básico, né? Beleza? Sim, sim. Tranquilo, moçada? Mas é que eu falo, cada elemento desse aqui, ó, se você olhar, eu tô te dando aqui, ó, o valor de cada um deles, por que ele ali deveria ser escrito junto. Então, assim, isso aqui é para você estudar depois. E, assim, são poucos alunos que fazem isso depois, né? Então, assim, lógico, né? É questão de costume, tá? Tem aluno que é novo aí, ainda não pegou esse feeling, mas o intuito é exatamente esse, é fazer com que vocês aí cada vez mais alcem voo sozinhos, né? Que vocês possam buscar, e é isso aí. Beleza? Qual a outra? Tem mais alguma? É porque eu tô meio que... Amanhã vai ter a prova de física, né? Sim. Aí eu vou estudar pra prova de física, me preparar melhor. Aí eu terminando essa prova de física, aí eu já vou sentar e pegar português e matemática, as duas matérias que eu sou pé na Beleza, show roda. de bola. Tranquilo, é isso aí, pô. Tá, mas assim, fica a dica aí pra vocês, porque às vezes o aluno ele tem esse material na mão e deixa passar. Terminei o simulado aí, me livrei. Não, pô, agora você vai estudar o simulado. Esse é o intuito, né? Beleza? Beleza, moçada. Qual a próxima dúvida aí? Professor, tenho dúvida na 19. 19? Vamos lá. Eu Que não que fala consegui aí a entender o questão? porquê que o em números ali, o i ele tem o prefixo, ele é Certo. negativo. Então, quando você. Ele fala aqui, né? O que esses camaradas aí têm em comum? Ele tem esse in, né? Esse in ou esse i, porque para algumas palavras, esse in, ele perde esse valor nasal, mas mantém a mesma ideia negativa, né? Bom, impropriedade fica lógico de você entender que impropriedade, vamos dizer assim,
é algo que não é próprio, né? Que não tem propriedade. O ilícito é algo que não é lícito. Fica claro isso. Mas o que seria o inúmeros? Quando você fala assim, eu tenho inúmeras situações. Quantas situações você tem? Não tem como contar, né? São várias. Então são inumeráveis? Incontáveis? Não se enumera? Não se conta? Tá vendo? Ele tem valor negativo também. Porque quando você Entendi. fala assim, numerável, é porque assim, tá vendo? Eu usei a palavra inumerável. Ficou mais claro pra você, não ficou? Porque você sabe que existe a palavra numerável. O que é algo numerável? Esse número, né? Isso. E o inumerável? E não esse número. Então, é o mesmo valor que você está vendo ali, só que ao invés de estar escrito a palavra numerável, eu usei a palavra números. O que eu quero dizer é que eu não consigo contar. Inúmeras situações são milhões, infindáveis em situações. Então, isso são situações que não se numeram, que não se representam por números, tá vendo? Então, são inúmeras. Beleza? Então, esse I tem sim Beleza. valor negativo. Esse é o valor dele. Então, são comuns no valor negativo. Tá bom? Eu não sei se eu Beleza. explico isso Valeu, dessa senhor. forma aqui, ó. Mas olha lá, ó. Olha lá, eu até coloco, tá Tá bem vendo? assim. Olha lá, ó, inúmeros, ó. E você viu que eu nem li, né? Tô sendo sincero, Aham. eu nem li. Professor, mas foi o que fez. Mas eu fiz isso aqui faz tempo, não foi agora. Isso aqui são questões que eu já tenho montada, né? Mas mesmo assim, é porque você vai trazer para algo que seja mais palatável, desde que você não fuja do conceito inicial. Veja que eu usei a palavra inumerável, porque fica mais fácil de você entender. Quando eu te pergunto o que é numerável? Algo que tem números. E o que é inumerável? Algo que não tem números. Então, são inúmeros. É isso mesmo, tá? Então, esse I tem sim valor de dado negativo, tá? Porque, assim, na verdade, se você olhar esse inúmeros, né? A impressão que dá é que ele tem, vamos dizer assim, algo. De qualquer maneira, você vai jogar por algo incontável. E aí é que tá, né? Algo incontável. E o inúmeros tem esse valor. Mas a gente leva para um primeiro contexto qual raciocínio? De que são milhões, milhares, diversos, muitos, tá vendo? Mas Foi isso que eu pensei. então, mas o que você tem que entender é que inúmeros é algo inumerável. Tá vendo? Algo não contável. Porque você não consegue contabilizar de tantos que você tem. Beleza? Então você não consegue representar isso em números, tá vendo? São tantos que você não consegue representar isso em números. Então são inúmeros. Beleza? Entendi. Valeu, senhor. Próxima. Mais alguma dúvida? Professor. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá. Professor, eu Para o fiquei. ímpar. Vai lá. Eu não consegui entender a questão 24. 24. Vamos lá então. Questão 24. 23. Opa, 24 tá aqui. Beleza. O que essa questão aqui 24 fala? Ela fala assim para mim: marca a opção em que a respectiva substituição dos termos destacados não prejudica, né? Então, quando ele fala assim que não prejudica o sentido, então é isso aqui que eu quero, ó, não prejudica o sentido. Se não prejudica o sentido, quer dizer então que a palavra que eu quero substituir ali, ela é um sinônimo. Então, essa questão ela trabalha sinônimos, beleza? E qual a sua dúvida? É que ele fala que resquício é excesso, né? Acho que não é essa a resposta não, né? O gabarito tá dando eco. Eco? Excesso. Então, ele até pode, tá? Porque, assim, resquício poderia ser resto ou vestígio, tá? Só que, veja, resquício é algo que sobra, não é? Não é algo que resta? Sim ou não? Certo. Então é um excesso, não deixa de ser um excesso, né? Entendi. Entendeu? Porque se tem resto, tá vendo? Se tem vestígio é porque sobrou, porque estava em excesso. Então ele pode ter esse valor mesmo de excesso. Eu não sei nem se eu pus aqui a palavra resquício, olha lá, ó. Eu até coloco aqui, só que eu não sei se ele coloca, olha lá, ó. Resíduo de algum material ou substância resto. Ó. Qualquer indício, traço ou sinal que indique a presença de alguém ou de algo, vestígio, tá vendo? Aí vem greta, abertura pequena e muito estreita, aí já fala de outra ideia. Mas ele pode ter esse contexto sim, né? De esse excesso pelo fato de você ter aí esse negócio de sobra, né? Então ele vai levar para esse contexto aí também. Então lembra que os sinônimos são parecidos, né? Então eu posso ter esse sentido de excesso, tem resquício, tem resto, tá? Entendi. Na Beleza? Assim, na alternativa delta, não. a delta daí seria o absoluta, que estaria errado? Na delta,
Isso. Então, aqui no nosso caso, essa ideia de você colocar suprema como absoluta, então, eu acho que não é a melhor palavra para o absoluta. E eu vou ser bem sincero, até o excesso não é a melhor palavra para o resquício, tá? Mas, assim, acaba funcionando. Só que absoluta não. Eu não sei nem se eu coloquei aqui a ideia do resquício, acho que eu coloquei sim, ó. Ó, supremo. Olha lá, ó. Está acima de todos, ou tudo é máximo, tá vendo? Extremo, muito grande, tá vendo? E não tem essa ideia de absoluto. Supremo não é absoluto, ele é acima, né? Ele é superior, tá? Então, assim, o que pega aqui realmente é a palavra absoluta, em comparativo com a palavra supremo, tá? Já essa parte aí do resquício, deixa eu até ver se eu, né? Porque na verdade ali eu fiz a pesquisa só num dicionário só. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui se o outro dicionário traz algo diferente. Porque assim, a gente só leva essa ideia do excesso porque tem resto, né? Então, o que está em excesso é porque sobra, né? Tem resquício. Então, você pode levar para esse Eu contexto caí na aí. pior que na mesma questão, na D, que eu pensei desse Aham. vestígio. Aham. Então, mas o problema ali é a palavra absoluta, que ela não serve para supremo, tá? Quer ver, ó? Professor, então no caso de vestígio seria certo? No caso de vestígio também serve Vestígio. para resquício, serve como vestígio, sim, Ok. tá? Também serve. Mas assim, porque o contexto de resquício, até no outro dicionário aqui, ele usa a palavra sobra, tá vendo? E o que é sobra? É excesso. Então, sim, tá correta a colocação de resquício como excesso. Então, assim, todas aquelas palavras ali, ó, resto, vestígio, são sinônimos de resquício, tá? E resto é algo que está em excesso, tá vendo? Então, excesso também serve para Senhor, representar mas aí a tipo palavra assim, ser bem resquício. sincero, essa Suprema eu meio que interpretei tipo assim, Ah, Suprema Divindade, alguma coisa do gênero, sabe? Aí eu pensei mas que você não era pode colocar como. absoluta. Não, o Supremo não tem, né, esse valor de absoluto aí, não. Não é a melhor colocação aí para ele, não, tá? A ideia do Supremo aí é quando você fala, ele é um ser supremo, então ele é um ser é, 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 de primazia, né? Como se diz? Quer ver, ó? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Quando você coloca que, por exemplo, você fala que ele é uma divindade, né, um ser supremo, e você traz para esse valor absoluto, é porque você está pensando, ou fazer um comparativo aí com a palavra soberano, tá vendo? A palavra soberano tem valor de absoluto, beleza? Então, Deus soberano, tá vendo? Deus absoluto. Mas supremo é aquele que está acima, é superior, é máximo. Então, assim, ele não tem esse valor de absoluto. Beleza? Entendi, senhor. Professor, Ou não? é, mas o resquício, ele não seria tipo quando você tem o de menos, por exemplo, eu comi um pão, sobrou resquícios na mesa, que seria o farelo. E E o aí não é. excesso seria o demais, não seria? É Eu tenho pães até exatamente isso aí demais. que eu tava com dúvida, velho. Então, mas aí, tá vendo? Mas aí você leva. Primeiro você tem que entender o seguinte: qual o contexto que tá lá em cima? Porque você tá me dando um outro contexto que é o contexto de vestígio. Mas lá na oração lá em cima, ó, Silvânia enxerga nesse processo um resquício da visão positivista. Então significa que eu tenho vestígios, tenho restos, tá vendo? Essas duas aí seriam perfeitas para mim. Mas aqui a gente também tem essa ideia da palavra excesso com o contexto de sobra, tá vendo? Por isso que ela serviria ali. Qual o grande problema aqui? O grande problema é que a palavra excesso, ela representa a palavra resquício? Representa. Naquele contexto, qual seria o melhor? Seria vestígio. Seria vestígio. O problema é que na sequência ali do vestígio, não cabe ali a ideia do absoluta. Tá vendo? Esse é o problema. Mas o seu raciocínio não está errado. Ah, eu entendi que se eu estou comendo pão e sobrou, e tem farelos, então significa que aquilo ali são vestígios de pão. É isso mesmo, vestígios de pão, resquícios de pão. Ok, é isso mesmo. Você está certo.
naquele contexto lá de resquício, até cabe melhor o conceito de vestígio do que de excesso. Tá vendo? Mas o problema são as outras palavras também que não se, todas têm que se enquadrar. E excesso se enquadra em resquício? A grande pergunta é, excesso se enquadra em resquício? Sim ou não? Sim, agora eu entendi. Faz sentido agora. Tá vendo? É assim, esse tipo de questão, o que é a melhor ideia que a gente tem? Quer ver? Ó? Deixa eu só ver. Olha só. Eu tô pegando aqui a palavra excesso. Quer ver a definição de excesso? Aquilo que sobra. Não serve como resquício? Até no teu raciocínio. Você não comeu pão? O que é que sobrou em cima da mesa? Entendi. Sobrou o farelo. E isso é o excesso. Excesso de pão. Ou seja, aquilo que sobra, sobrou pão em cima da mesa. É farelo de pão, é pão. É ou não é? Tá certo. Então, assim, todas essas palavras que eu falei, ó, resto, vestígio, excesso, elas servem para a palavra resquício. Agora, se a gente fosse olhar qual seria a melhor substituição naquele contexto para a palavra resquício, seria vestígio. Ah, mas seria só ela? Não. Poderia ser resto, poderia ser excesso. Beleza? Por quê? Porque são traços, né? São traços do positivismo. Então é aquilo que sobrou ainda do positivismo. Beleza? Deu para entender? Entendi, sim. Próxima. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida nessa? Agora, vamos lá. Vamos lá. Vem comigo aqui. Vocês concordam comigo que aqui cai naquela situação que eu falei para vocês? Alguém sabia logo de cara o que é a palavra rutilância? Seja sincero. Não Alguém sabia, sabia? Alguém sabia? Sem olhar as alternativas. Você sabia o que significava rutilância? Não. 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 Exatamente isso, moçada. Agora, imagine que ao invés de eu colocar ali rutilância, eu colocasse para você uma lacuna. E nas alternativas eu colocasse a palavra rutilância. Você ia colocar ali? Seja sincero. Ideia para questão de simulado, hein, professor? É, então, mas isso não é só ideia da questão de simulado, mas é sim, boa. Mas é a ideia de que isso pode cair no teu concurso dessa forma. E aí é aquilo que eu falo para vocês, moçada, quando cai uma questão de ortografia, quando cai uma questão de semântica, sinônimo, o que eu falo para vocês em sala? Pô, se você não sabe o significado da palavra, você tem uma grande chance de errar. Não é isso que eu falo para vocês? E como é que você vai diminuir isso aí? Lendo, pegando essas questões e gravando essas palavras. E por isso que não é fácil, né? A gente tem que ter esse estudo, essa persistência. Beleza, moçada? Tranquilo? Mas vamos lá, qual é a próxima aí? Questão Ô, 22. professor, Ou não? 22? 22. Qual a pane da questão 22? Professor. Exemplo de adjetivo substantivado. Ah, não, essa aqui é muito fácil, né? Não, é não? Professor. Fala isso não. Tô brincando, tô Por favor. brincando. Tô brincando, pô, tô brincando, mas vamos lá. Moçada, aqui, ó, lembra que eu falei pra vocês? A gente tem que estudar os processos de formação de palavra, é ou não é? Brasil. Beleza? E a gente estudou em sala, se não me falha a memória, até o parassíntese. Não foi? Sim, sim. Beleza? Mas eu disse pra vocês continuarem o estudo, não disse? Sim, sim. Então, professor, não devia ter caído porque eu não estudei ainda derivação imprópria. Não. Já é pra Professor, você ter terminado Pior que essa não parte. foi nem isso, professor. Não, Foi não, tipo- eu só tô chamando a atenção porque eu tenho certeza, professor, o senhor colocou questão no simulado que a gente não viu ainda. Não, beleza. Mas, não, a gente não viu em sala, mas o material tá lá para você estudar. Mas vamos lá. Aqui ele tá pedindo o que para você, ó? Seguinte, neném. Onde tem uma palavra que é um adjetivo, mas agora ela se tornou um substantivo? Como é que eu faço isso? Eu faço isso da mesma maneira que eu substantivo aquele porquê. Ou seja, coloco diante dele um artigo que o modifique. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o artigo tem que modificá-lo. Não basta ter só um artigo. Eu sempre coloco esse exemplo para os alunos, para eles entenderem que não basta ter um artigo antes que você vai dizer que ele está substantivando. Não, eu vou dizer assim, ó. Imagine que eu falo assim, ó. O bom aluno estuda. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem é o sujeito dessa frase? O bom aluno. Tudo isso é o sujeito da frase. Tudo isso. Agora eu quero o núcleo do sujeito. Aluno. Isso. Beleza. E aí eu te pergunto: o que sou eu?
E o que sou eu? Adjunto de nominal. Ué, mas adjunto de nominal pode ser representado por um substantivo puro? Na prática, Ué, não. mas Ou ele é um adjetivo, ou ele é um artigo, ou ele é um pronome adjetivo, ou ele é uma locução adjetiva, mas substantivo puro, não. E o que eu quero dizer com isso? Que esse bom que você está vendo aí não tem um artigo antes dele? Tem ou não tem? sim, sim. Mas o artigo não está substantivando o bom. Esse artigo está falando de quem? Tá vendo? O artigo está modificando um substantivo. Mas quando o artigo modifica o substantivo, ele cria um substantivo? Não. Aluno já é substantivo por natureza. Então aqui ele é uma adjunta de nominal, é um artigo fazendo o que um artigo faz diante de um substantivo. Ele apenas serve ali para defini-lo ou indefini-lo. E o bom? O bom continua sendo adjetivo. E ele sim também está modificando aqui aluno, dando uma característica, uma qualidade. Agora, se eu escrevesse a frase da seguinte forma. Aí eu te pergunto, quem é o sujeito dessa frase? O bom Isso aqui é o sujeito dessa frase. Quem é o núcleo desse sujeito? seria bom, né? Ué, mas adjetivo pode ser núcleo do sujeito? Não. Adjetivo não pode ser núcleo do sujeito. E por que aqui ele está sendo? Porque aqui, neném, ele não é mais um adjetivo. Agora, esse artigo que você está vendo aqui está modificando o adjetivo, transformando-o em um substantivo. Deu para entender? É o que acontece na Charlie, então, né? A Charlie, não. Na Eco. Pô, professor, tipo, não, um exemplo do bom que o senhor tá dando. Porque aquele meu, O ele é bom um pronome aluno. O adjetivo, bom né? exemplo do bom aluno. Esse primeiro exemplo aqui é a mesma coisa da Charlie. Isso, isso. Aí sim, concordo com você. É a mesma coisa. Senhor, Professor, o bom é o contrário do mal. Senhor, eu não entendi a sua explicação, senhor. Ué, aí eu vou te fazer a pergunta. Quem é o sujeito da frase? Primeiro, como é que você acha o sujeito, né? Aqui está o verbo e você vai fazer a pergunta quem é que antes dele. Faz a perguntinha pra gente aí, por favor. O bom, isso que o senhor... Calma aí, o senhor tá falando pra mim repetir? Não, acha o sujeito da frase. Para você O achar bom. o sujeito da frase, você faz a pergunta quem é que antes do verbo. Faz a pergunta aí. Quem é antes dos verbos? Não, Isso. doido. Eu vou fazer para você. Quem é que é o contrário do mal? O bom. Pronto. Quando você faz essa pergunta, por exemplo, quem é que viajou ontem? O aluno. Quem é que estudou ontem? O aluno. Quem é que é o contrário do mal? O bom. Quando você faz essa pergunta antes do verbo, a resposta dela obrigatoriamente é o teu sujeito. Então eu fiz a pergunta aí pro Lucas, né? Quem é o sujeito dessa frase? Ele me respondeu, o bom. Como é que ele achou esse sujeito? Ele fez essa pergunta, ó. Quem é que é o contrário, faltou um acento aqui, né? O contrário do mal. Resposta, o bom. Aí presta atenção numa coisa, Leonardo, a gente não chegou lá ainda, a gente vai estudar. Mas quando você fala em sujeito, o núcleo do sujeito não pode ser representado por um adjetivo. Isso aí já grava, ó. Núcleo do sujeito não pode ser representado por um adjetivo. Quem é que pode representar o núcleo do sujeito? São palavras que têm valor de substantivo ou o próprio substantivo. Percebeu? Então, por que bom ali está sendo o núcleo do sujeito? Porque aquele artigo que está vindo antes dele está tornando o que era adjetivo agora um substantivo. Porque Então, por causa do artigo. Tudo por causa do Isso. artigo. Então, mas eu tô sendo bem taxativo. No primeiro exemplo, lá em cima, que eu coloquei o número 1 lá antes, o artigo está ali, não tá? Mas ele não está modificando o adjetivo bom, ele modifica o substantivo aluno, que já é substantivo. No segundo exemplo, nesse segundo exemplo aqui, ó, aí sim, agora você tem um artigo que modifica um adjetivo. Então ele vai transformar qualquer coisa. Artigo antes de adjetivo, artigo antes de verbo, artigo antes de advérbio, vai transformar esse cara em substantivo. Tudo bem? Tá certo, professor. E vem um exemplo, ó, se eu escrevesse essa palavra aqui, ó. Você diria que isso aqui é o quê? Morfologicamente, você diria que esse cara aí é o quê? O senhor pegou eu? Como assim? Cantou, contou, cantou. É isso que tá escrito aí? Ó? Ou um R?
Ah, você tá dizendo que eu escrevi mal, então. Então, peraí, cara. Vou escrever bonitinho pra você aqui. Você tá dizendo que é meu garrancho, você não tá entendendo? Não tem problema, não. Melhorou pra você? O Certo, professor. que é isso aí morfologicamente? Morfológicas, professor. Uhum. Isso é substantivo, isso aí? Dizer substantivo? Isso aí é substantivo? Não. É o quê? Cantar é o quê? Cantar é artigo? O artigo não pode ser, professor. Cantar é adjetivo? Professor, é que eu não lembro todos, sabe, professor? É verbo, É filho. Cantar é Ah, verbo. verbo, professor. Verbo. Ué, cantar é verbo, pô, não é? Eu canto, tu cantas, ele canta, cantar não é verbo? É. Ai, Jesus, mas beleza, a gente vai estudar isso aí, fica tranquilo. Mas a hora que eu faço isso aqui, ó, e agora? O que é isso aí? Agora ele tá se repetindo, por causa que tem um. Não O tem nada se, ali. não tem nada se repetindo aí, não. Não, é Agora, o artigo está substantivando o verbo cantar. o mesmo exemplo ali que você deu, o segundo. Isso, é o mesmo exemplo. É isso aí. Entenderam agora como é que eu substantivo uma palavra? Sim ou não? Professor, o artigo sempre vai substantivar a palavra? E ela. Ó, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui só para vocês. Vamos lá, pra gente não errar isso aqui, pelo amor de Deus, não erre isso lá na frente. O artigo vai fazer isso quando ele for colocado antes de uma outra classe de palavra que não seja substantivo. Mas não é só ser colocado antes, ele tem que estar fazendo referência a ela. Ele tem que modificá-la. Vamos voltar no exemplo aqui, ó. Lá no primeiro exemplo, aquele artigo não está antes de um adjetivo? Sim ou não? Sim. E ele está modificando aquele adjetivo? Sim ou não? No primeiro exemplo. Não porque ele está se referenciando ao aluno. Isso, então o artigo não é só colocar antes de outra classe, ele tem que estar fazendo referência a ela. Entenderam, moçada? Naquele primeiro exemplo, nesse primeiro exemplo que está aqui, ó, aqui em cima, tá? Esse camarada aí, esse artigo, ele modifica aluno, apenas dizendo que é um aluno que eu conheço, mas o adjetivo continua lá. Já no segundo exemplo, nesse segundo exemplo que está aqui, ó, em cima, nesse segundo exemplo, o bom é o contrário do mal. Agora sim eu tenho um artigo que está antes de uma palavra que não é substantivo, e não é só isso. Ele só não está antes dela, ele está modificando-a. Então agora ele está transformando o que era adjetivo em substantivo. A mesma coisa está aqui, ó. Ó, o cantar. Se eu tivesse cantar, apenas cantar, era verbo. Mas com esse artigo que vocês estão vendo aqui, ó, esse artigo que vocês estão vendo aí, tá? Agora, o cantar, eu posso dizer assim, ó. O cantar é lindo. Faz a pergunta aí para achar o sujeito. Cadê o Leonardo? Leonardo, acha o sujeito pra gente aí. Como é que se faz para achar o sujeito mesmo? Quem canta? Não, Isso. não é assim, filho. A pergunta é quem é que? Tá vendo? Quem é que é lindo? Você tem que fazer em cima do verbo, Leonardo. Olha o verbo aqui. Tá vendo? Quem é que é lindo? Resposta. Quem é que é lindo? Isso. Aqui a resposta. Cantar, por causa que tem por ir na frente. Mas e quando não tiver o professor? Não, mas aí vai ser outra coisa. Aí não vai poder ser chamado isso aí de substantivação. Aí vai ter um substantivo mesmo. Tá? Certo. Ou, assim... Senhor, mas e se o cantar estiver lá pro final da frase? Aí ele vai ser verbo, provavelmente. Vai ser verbo mesmo. Então, assim, Leonardo, a gente vai ter que estudar bastante, Leonardo. A gente vai ter que estudar bastante, mas eu tô aqui para isso, neném. Tô aqui para isso aí, ó. Esse é o aluno que me interessa, o aluno que tem muita dificuldade, é isso aí mesmo. E eu tô aqui para isso. Porque se eu não conseguir dirimir a sua dificuldade, para que eu sirvo? Para nada. Então, assim, fica tranquilo. Errar é isso aí mesmo. Ah, eu não entendi. Como é que faz? Faz de novo. Pô, não entendi mesmo fazendo a pergunta. Então, assim, se o cantar aparecer depois, provavelmente ele tá numa locução verbal, mas aí a gente já tá entrando num nível que você ainda não estudou comigo. A gente vai chegar lá. Só que aqui eu não posso me furtar de não usar exemplos que tenham aí substantivo como sujeito, porque para você entender por que eu tô chamando o cantar nesse exemplo de substantivo e não de verbo.
Porque tem a presença do artigo aqui, ó. Então, esse camarada aqui é o meu substantivador. E isso vai acontecer aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Esse que você tá vendo aqui, ó, ele é um artigo indefinido. E ele tá diante de um adjetivo. Então, e tá modificando esse adjetivo. Então, agora ele tá transformando esse camarada em um substantivo. Com função, né? Que ele bota ali, ó, o destino de um só, tá vendo? Então, é o destino de um. Ali, se eu colocasse, né, esse um só, significa de um sozinho, tá vendo? Um sozinho. Esse sozinho aí tá dizendo como se fosse uma pessoa, tá vendo? É um ser sozinho, um ser só. E esse então, ele substantiva aquele adjetivo, que é o que eu dei exemplo ali com o cantar, com o bom. Beleza, moçada? O pessoal conseguiu entender isso aí? Senhor, Pois não. eu tenho outra dúvida. Tipo, quem pode, tipo, fazer essa substantivação? Um pronome também pode fazer isso, não pode? Pode, Pronome claro que pode. substantivo? Não, pronome é adjetivo modificando um substantivo. Modificando outro pronome, outra palavra. Ele vai ser um Mas tem pronome adjetivo, né? Ah, tá. Beleza, então. E aí ele vai modificar outro. Exemplo. Eu vou dizer assim, ó. Ele. Vou escrever aqui, ó. Ele tem aquele. Por quê? Olha aí. Por que eu escrevi esse porquê junto com acento? Tá sendo substantivado. Exatamente. Exatamente. Valeu, senhor. Então, vejo que estou com um pronome, que ele é um pronome adjetivo agora. Aquele é um pronome adjetivo porque ele acompanha o substantivo. Só que nesse caso ele substantiva, né, criando o substantivo aí. Beleza? Deu para entender? Beleza, senhor. Sim, consegui entender, senhor. Obrigado. De boa. Até, né, naquela alternativa C que você coloca ali, ó, se aquele meu, por exemplo, estivesse falando de uma outra classe, ele poderia ser um substantivador também. Meu porquê. Meu porquê é o correto, ó. Meu porquê é o correto. Tá vendo? Meu porquê é o correto. Senhor, Pois não. outra coisa, tipo, ele só substantivo, mas ele não muda a função da palavra, né? Que ali o pronome, ele tem a função de adjetivo. Não poderia pensar assim também? Qual o pronome? De qual você está falando? Meu. Do exemplo que eu dei? Meu. Não, ele é um pronome Não, adjetivo. Mas ele é pronome. Morfologicamente, ele é pronome. E sintaticamente, ele é adjunto de nominal. Não, beleza. Senhor, outra coisa, tipo, o bom, no primeiro exemplo que o senhor deu, ele é uma adjunta de nominal, né? Ou tá maluco? Bom é adjunta de nominal, no primeiro exemplo. Bom é adjetivo. E o outro também. O é artigo. E é adjunta de nominal também. Artigo sempre será adjunta de nominal. Beleza, beleza. E tão somente adjunta de nominal, o artigo. Beleza? Bacana, professor. Valeu. Tudo bem? O que mais, moçada? Outra? Mais alguma? Professor, Ou não? eu não consegui entender a 33, cara. 33? Não consegui entender o que ela tava pedindo. Acho que é aqui, hein? 33? Aqui, 33. Essa mesmo. Vamos lá. Qual a dúvida aqui? Por exemplo, eu não consegui entender o que ela... Como assim? Tipo, pelos mesmos processos. Beleza, então vamos lá. Pô, Thiago com essa foto, eu nem sei quem é. Quem é tu, Thiago? Ô, professor. É difícil. Cara, bota uma foto e, pô, sei lá do que diabo é isso aí, cara. Aí é complicado, né? Mas tu é o quê? Da SpaceX, você? Eu sou da SpaceX, professor. É aquele que senta na frente, não é? Sou eu mesmo, de óculos. Eu lembro que eu falei pra vocês que eu sou bom no timbre. Eu reconheci você pelo teu timbre da tua voz, cara. Olha aí. Falo pra eu você. sou bom de timbre mesmo. Eu falo pra você. Mas vamos lá, Thiago. Aqui é o seguinte, cara. Ele fala assim, ó. Qual é o processo de formação da palavra escolha? Tá vendo? Porque ele destacou aqui a palavra escolha. Escolha, ela é formada pelo processo que a gente chama de derivação regressiva. Tá bom? Derivação regressiva. Você pega o verbo escolher. Pega o verbo escolher. Tá bom? Ô, Leonardo, você entendeu minha letra aí agora? Posso continuar assim? Isso aqui é em forma. Opa, fica à vontade. Tô brincando. Vamos lá. Você pega aqui o verbo escolher. Legal? Aí você quer fazer o seguinte, eu quero transformar isso agora em um substantivo. Então você tem uma opção. É você subtrair da palavra, do verbo escolher, você subtrair o ER. Se você subtrair o ER,
e acrescentar o a, você não gerou a palavra escolha? Sim ou não? Sim, professor. E o que é a escolha? É o ato de escolher, tá vendo? Então isso é Entendi. chamado de derivação regressiva ou derivação deverbal. É um processo de formação não natural. Por que não natural? Natural seria você ter o substantivo e depois você criar o verbo. Beleza? Esse seria o natural. Eu, né, pego aqui a palavra âncora. Tá vendo? Eu pego a palavra âncora e crio o verbo ancorar. Esse é o processo natural. Você tem primeiro o substantivo, depois você cria o verbo. Aqui em cima eu fiz o inverso. Eu peguei o verbo escolher, mas com um detalhe. Eu mexi na estrutura da palavra. Eu retirei o R, eu retirei o E, eu acrescentei o A depois. E isso fez com que eu criasse um resultado final que é super importante, o tal do substantivo abstrato. Então, todo processo de derivação regressiva cria um substantivo abstrato. Isso é importante. E aí... Professor, só uma perguntinha, desculpe interromper. Na parte da âncora e ancorar, esse processo, ele tem um nome? Não, porque ele é natural, né? Esse natural. é o padrão. Ele não é um processo considerado como formação de palavra. Na verdade, não é que não é considerado, mas ele não entra nesse critério de formação porque ele é o natural, ele é o normal. Primeiro o nome e depois o verbo. Então é um processo natural, não é um processo específico. Ele não entra no processo da derivação, tá bom? Entendi, professor. Mas deu para entender o que é a escolha? E aí, sim. Se você olhar onde você tem similar disso aí, lá no gabarito, por exemplo, você tem a palavra estudo. Tá vendo? Se você for pensar, pegou o verbo estudar, e aí você fez o quê? Você retirou o AR e acrescentou O e criou o substantivo abstrato estudo. O que é o substantivo abstrato estudo? Não é o ato de estudar? Sim, professor, sim. Então, é o mesmo processo do que a gente disse lá em cima do escolha, tá vendo? E aí, tá vendo quase? Quando ele fala assim, ó, esse quase para você, ele pode ser uma palavra aí, né? Ele é quase perfeito, tá vendo? Ele é quase perfeito. Se ele é quase perfeito, então ele não é muito perfeito. Então, assim, eu posso ter esse valor aí de... Ou seja, você tá vendo que ele é um modificador ali, correto? Tem um valor de advérbio, né? Ele é uma pessoa perfeita. Então, ele não é perfeito, ele é quase perfeito. Tá vendo? Ele é meio perfeito. Então, valor adverbial. Fala. Professor, é que eu não sei meio o que é pronome, eu não sei o que é pronome, sabe? Pronome é a palavra que substitui o nome ou acompanha. Aí você tem eu, tu, ele, nós, vós, tá vendo? O, a, os, as, o, lhe, me, mim, comigo, te, ti, contigo, são os pronomes pessoais. Depois você tem os pronomes possessivos, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas. Depois você tem os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, entendeu? Entendi, professor, entendi. A gente vai estudar, a gente vai chegar lá ainda. Ok. Só que esse quase aqui, se você for perguntar, o que é quase morfologicamente? É advérbio. Quando você fala assim, ele é quase perfeito, então ele é meio perfeito, tá vendo? Quanto que ele é perfeito? Quase. Intensidade, tá vendo? Só que o que acontece nesse exemplo? Ó, o que apareceu aqui antes do quase? O é um artigo. Ele tá fazendo o que então com o advérbio? Lembra que eu falei? Eu tenho um artigo. Tá transformando em substantivo. Exatamente. E isso é um processo de formação chamado derivação imprópria ou conversão. Beleza? Tá lá no meu material. E é isso que você tinha que entender aqui. Aqui você tinha que entender que escolha, né? Escolha é derivação regressiva e aquele quase é uma derivação imprópria. Onde é que você vai ter isso? Você vai ter isso em estudos, tá vendo? Que estudos, ele veio de uma derivação regressiva e tá vendo esse do não? Isso aqui que é legal, esse do não. Aí vai falar, professor, mas do não? Como assim? Porque tá vendo esse D que tem antes aqui? Esse do que você tá vendo aqui, ó, é de preposição mais o artigo, tá vendo? Sim. Então, peraí, tô na frente aqui, ó. Tá vendo? É de preposição mais o artigo. Então significa dizer que esse o que está aqui antes, ó, esse o, que ele faz? Ele substantiva esse não, tá vendo? Sim, professor. Eu tenho um o aqui antes, ó.
Então, aqui também existe o tal da derivação imprópria também. Legal? Legal, professor, consegui entender. Muito obrigado, viu? Show de bola, então. Mais alguma? Senhor, não entendi a 21. 21? Qual a dúvida da questão 21? Pô, senhor, eu não entendi. Sei lá, eu marquei C, mas não entendi muito bem. Marquei C e não entendi. Vamos ver primeiro aí o que ele tá dizendo Eu aqui, ó. peguei mais dirigente, que trabalhava bastante. Eu peguei dirigente, tipo assim, daí trabalhador. Eu fui meio que interligando. Isso, então. Aqui ele fala o seguinte, né? Mas assim, é porque na verdade, não sei se vocês lembram que em sala eu falei, ó, cuidado com o sufixo. O sufixo muitas vezes, além dele criar, né, ele mudar a classe gramatical, nem sempre ele vai mudar, mas normalmente ele muda a classe gramatical. Mas muitas vezes as questões trabalham qual o sentido desse sufixo, né? Ele tem sentido de lugar, lembra? Livreiro, tá vendo? Mas o jornaleiro, por exemplo, esse sufixo eiro já teria outro contexto, né? Jornaleiro é aquele que vende o jornal, ele é um trabalhador, tá vendo? Costureira, tá vendo? Esse costureiro, costureira, dá a ideia de trabalho, ofício. A mesma coisa esse sufixo ente aí do dirigente, também tem esse valor. Tá? Então ele fala assim, ó, cenário alternativo em que o sufixo formador da palavra apresenta o mesmo valor que o presente no vocábulo dirigente. E aí aqui é aquilo que eu falo, né? A melhor proposição aqui seria aqui, ó. Se você olhar, ó, aqui eu coloco cada um deles, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, em trabalhador, tá vendo? Do latim ores. Olha lá, ó. Aí vem de agente, como que ocorre em Dora, tá vendo? Quando você usa ali esse tipo de substantivo ali formado por esse sufixo, né? Então ele vem do latim ali, né? Aí ele pode ser vernáculo verbal, mas o que ele quer dizer? Neste caso, veja, a grande similaridade que ele tem desse sufixo do trabalhador, tá? Que é esse or no final, com o ente, é isso aqui, ó. É esse valor que ele tem, ó, de agente, ação, aquele que executa, tá vendo? Então, se você for colocar nessa ideia aqui, ó, olha aqui, ó, é ação, ó, indicação do processo também, tá vendo? Então, o que eles têm em comum é o quê? É esse valor de indicativo de agente, aquele que executa, tá vendo? Então, o trabalhador é aquele que trabalha, é o executante, tá vendo? É o agente, é o dirigente. Então, a ideia aqui não é indicando o ofício, o trabalho, mas sim aquele que age, tá vendo? Aquele que executa. Então, é indicativo de ação. Era essa a similaridade dele. Tudo bem? Beleza, senhor. Valeu. E você não vai ver isso nos outros sufixos que aqui estão, tá vendo? Beleza? Era Beleza, isso. valeu, Então, aqui é que eu falo, moçada. Isso aqui cai na... E outra, a SpaceX gosta dessas baixarias aqui, hein? De vez em quando quando ela cisma de cobrar esses assuntos na prova dela, é mais ou menos assim, ó lá, o sufixo destacado na palavra tal tem similaridade na palavra ou na outra, e aí, filho, é doloroso. Então, assim, vamos lá, vamos degustar, vamos estudar, essa é a ideia. Mais alguma dúvida? Senhor, a 28. 28? Qual é a dúvida da 28? Tipo assim, professor, eu pensei sobre Mister lá, que aparecia. É que Não eu. é mister, essa palavra não é mister. Tem acento ali? Não. Então, qual é a pronúncia correta? Mister, tá? Porque o esse é aberto, tá? Mister. Essa é a pronúncia correta. Repete aí, Leonardo. Mister. Isso, não é mister, é mister. Tá bom? Mister. E eu não sabia o significado dessa palavra. Daí eu meio que tentei puxar alguma palavra parecida. E aí, barro, né? Aí, Ou deu barro. certo? É. Mas aí, isso aí é aquilo que eu falo, moçada. Só que essa palavra, a gente trabalhou ela em sala por diversas vezes. Diversas vezes. Tá? Então, essa ideia do mister, ele tem algumas proposições, tá? Que é ofício, profissão, ok? Mas também tem a ideia de necessidade. E foi esse contexto que eu usei em sala. Necessidade. É mister fazer isso, tá vendo? Ó? É mister fazer isso. Ou seja, precisamos fazer isso. Temos exigência de fazer isso. Então, esse é o valor da palavra mister. E foi esse que eu usei em sala. Mas eu não tinha usado o exemplo de ofício. Beleza? Então, se eu disser assim, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O alfaiate, tá vendo? O alfaiate era o melhor, tá vendo? O alfaiate era o melhor no seu
mister. Vamos escrever isso aí? Vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó. O alfaiate era o melhor no seu mister. O que ele quer dizer? Que ele era melhor no seu ofício. Deu pra Então, entender? o emprego da palavra quer dizer isso, ofícios. Esse é um dos sentidos dela. Ela tem mais. Ela tem o sentido de tempo. Acabei de falar outro, né? De necessário, de exigência. Ó, é mister que façamos isso, tá vendo? É preponderante que façamos isso. É necessário que façamos isso. Então, é mister que façamos isso. Esse é outro exemplo que você poderia colocar aqui, ó. É mister que se faça isso. Tá vendo? O que você vai entender então desse mister? É necessário. Esse é outro valor dela também. Entendi, professor. Tá vendo? Professor, o que significa condão? Como? Condão, AD? Ah, condão é igual você fala assim, né? Não lembra que você tem lá os magos, não tem mago? Como é que é? Mago, fada, não tem essas paradas aí? Tem, não tem? Não me lembro, não, mas fada? Pô, é fada, a fada madrinha. A fada tem a varinha de condão. Tá vendo? Ah, Nunca. entendi. Mas o que que significa esse condão? Significa varinha mágica, né? Tem valor de mágico, sobrenatural, né? Aquele que influencia você de alguma maneira, né? Mágica, ok? Ou pode ser também a ideia de poder. Varinha do poder, Tá certo. condão. Beleza? Valeu. Tudo bem? E aí, mais alguma? Professor, a Ou não? 35, 35? principalmente porque o senhor, quando corrigiu, eu não lembro qual questão, mas o senhor tinha falado que era para ter continuado a listinha, eu não continuei, Aham. daí eu não sei o significado dessas Ah, tá. Na verdade, a questão tá aqui, né? oclusiva. Ah, então, cara, aqui não tem jeito, né? Mas peraí, questão 35, cadê você? Aqui tem oclusiva bilabia, Ah, sim, uma é coisa assim, bilabial, né? Não, velares, então, isso aqui eu não sei o que é isso. é que ele fala assim, ó, as consoantes P, ó, P, ó, P, ó, P, 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 ó, B, 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 essas são bilabiais, beleza? Mas M, ó, M e N, M, ó, ma, me, mi, mo, mu, bilabial, ba, be, bi, bo, bu, bilabial, pa, pe, pi, po, pu, bilabial, na, ne, ni, não é, tá vendo? Para você falar Ah, na. bilabial é quando encosta os Isso, lábios. exatamente. Entendi. Exatamente. Era isso. Era só isso. Legal? Uhum. E aí depois aqui é conceito, moçada. Lembra que eu falei para vocês? A possibilidade disso aí cair é remota, ao extremo. Só que quando cai, dá esse BO aí, né? Mas assim, ó, bem tranquilo, tá, moçada? SpaceX e Colégio Naval. Esquece isso aí. Epicar já caiu muito, mas não está. Não foi tirado isso do edital da Epicar, tá? Mas Colégio Naval e SpaceX, esquece. Isso aí é só para conhecimento mesmo, tá bom? Mais alguma? Pra mim, só. Mais alguém, moçada? Se não, Pra se mim para já tá vocês, sábado. se para vocês tá tranquilo, para mim também. Oi? Não entendi muito bem a 4. 4? De resto, das que eu errei, é só estudar mais. Falta de atenção, essas coisas. Normal, né? Isso aí é com o tempo Uhum. mesmo, por isso que a gente tá aí nessa batida de estudo, né? É assim, o aluno ele tem que entender que assim, né, o estudo ele é um processo, né? Tem gente que, né, já tá um tempo estudando, então tem mais facilidade em algumas questões, mas mesmo a galera que tá um tempo estudando, deu uma rateada aí, né? Porque eu mostrei a média para vocês das turmas, né? A média ficou entre 5,5 até quase 6. A média geral da galera, né? Então teve gente que tirou 7, mas teve gente que tirou abaixo de 5.
Então, assim, tem que estudar, moçada. Esse é um alerta. É isso, para isso que serve o simulado. Um alerta pra gente, né? Tamo aí, questão 4. Professor, quando eu tinha visto ali o segundo sessão, Certo. eu relacionei das salas à ação comunitária. Eu imaginei que fosse sessão com cedilha. Não, não, não. Não, porque aqui ele está dizendo o seguinte, ó, na sessão, que no caso é o ato presencial, né? Então tem que ser S2S, plenária, estudou-se a urgente imposição da cessão das salas à ação comunitária. Essa sessão não é de seccionar, não é de dividir a sala, e sim de ceder, de disponibilizar a sala, entendeu? Doação. Ah, vamos doar a sala para ação comunitária, beleza? Beleza, mas tipo, o sessão só com cedilha, que seria tipo um compartimento, não poderia também? Nesse caso, pelo contexto, não. Ele não está querendo dividir a sala. Ele está querendo ceder a sala. Olha o contexto. Ó. Na sessão plenária, estudou-se a urgência e imposição da cessão da sala. Ó, da cessão. Ou seja, do ato de ceder. Aí depois vem uma crase. Quem cede algo a alguém. Ó, a ação comunitária. Ou seja, doar para a ação comunitária, ceder para a ação comunitária e não dividir. Não tem valor de dividir aí. É verdade, agora deu para entender. Então, o contexto aí não permite você, não é o ideal aí usar a ideia de que você está dividindo a sala. Você não está dividindo a sala, beleza? Sim, beleza. Ok? Obrigado. Só isso. Beleza, então, moçada. Bom, com isso, então, deixa eu voltar aqui à visão normal. Quem puder colocar a câmera aí agora para a gente poder se despedir. Não fico sempre só aqui, né? Mas vamos lá. E aí, moçada? Gostaram então do simulado? O que acharam aí da resolução também? Então, assim, moçada, eu acho que essa é a pegada para esse ano. A gente se dedicar ao máximo aí. Então, sempre que possível, eu vou estar fazendo esse tipo de intervenção aí com vocês, ou seja, criar esses simulados online, fazer essas correções, para que vocês aí não tenham dificuldade na hora de fazer a prova, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? O senhor faz bastante simulados. Pode deixar, cara. Esse é o que eu falo. É algo que não dá para fazer a todo tempo, que é trabalhoso, né? Mas pode deixar que eu tenho minha previsão de simulados aí durante o ano, tá? A gente vai fazer mais desses aí sim, pode ter certeza, tá bom? Moçada, se ninguém mais tem o que dizer, eu que agradeço aí a presença de vocês, né? Estamos aí há 2 horas aí praticamente de estudo, isso é muito importante. Quem foi voluntário aí para fazer o simulado amanhã junto com o pessoal do Colégio Naval, como é que vai funcionar? A inscrição ficou lá na sala virtual, acho que até às 8h30 da noite, e os mesmos moldes aí do que nós trabalhamos hoje, tá? Só que, o que acontece? Eu devo criar ali, não serão tantas questões quanto essas aqui não, tá? Mesmo porque se eu colocar 40 questões de física, são 2 dias para vocês fazerem, né? Então não vai ser tudo isso não. Tá? Então, basicamente, serão poucas questões. Tenho mais ou menos a ideia de 6, no máximo 10. Por quê? Porque eu tenho que seguir mais ou menos os moldes aí do Colégio Naval. Então, assim, eu estou basicamente entre 6 e 10 questões, provavelmente 10 questões. E aí, esse simulado irá começar amanhã às 10 horas da manhã, não será às 8 da manhã, tá? Será às 10 horas da manhã. Então, das 10 ao meio-dia, 2 horas de simulado. Esse vou respeitar 2 horas. Teve gente que se enroscou hoje, achou que ia até meio-dia para fazer o simulado. Então, não é assim que funciona. Tá? Para quem observou aí, tem um temporizador lá computando para vocês aí um tempo de 2 horas. Então, esse tempo tem que ser respeitado. Então, assim, eu comecei às 8, achei que o simulado ia até o meio-dia. Eu falei, não, você starteou, ele vai contar 2 horas. Se você parar, ele encerra e o que você fez, ele computa. Então, moçada, amanhã, então, quem for fazer o simulado, às 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, ok? E aí, com correção aí na parte da tarde, se for o caso. Mas, nesse caso, não terá... provavelmente, eu não sei se eu colocaria resolução junto lá. Se der tempo de fazer, eu coloco a resolução. E aí, se mesmo assim tiver dúvida, aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez hoje. Tá bom? Se não tiver nenhuma resolução no simulado, é porque eu vou fazer resolução com vocês, tirar a gente de dúvida depois. Beleza? Alguém gostaria de falar alguma coisa com relação ao simulado de amanhã? Alguma exigência? Não? Ô, professor. Beleza, então. Fala, meu querido. Sério, pra mim que o senhor vai colocar uma questão do IME lá que o senhor colocou ano passado, professor?
Eu colocar a questão do IME? Que isso? Claro que não. Questão que dá 64 pro gabarito. Fica tranquilo, fica tranquilo. Beleza? Moçada, então, muito obrigado aí. Uma boa noite a vocês, um bom descanso. Para aqueles que vão fazer o simulado amanhã também, bom simulado, tá bom? Então, Deus os abençoe. E vocês já sabem, né? Tá escrito aqui, ó. Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém, senhor. Até Valeu, amanhã. senhor. Valeu. Obrigado aí. Valeu, moçada. Um abraço.